Neste exemplo, considere uma sequência AN com a n maior ou igual a zero para todo n pertencente aos naturais e o limite de AN é igual a quando n tende ao infinito. Então, o limite da raiz de AN quando n tende ao infinito é igual à raiz de A. Então, vamos fazer esse exemplo da seguinte forma. Com efeito, se A é maior que zero, temos que o módulo da raiz de AN menos raiz de A pode ser escrito da seguinte forma. Vou multiplicar o módulo de raiz de AN menos raiz de A pelo seu conjugado. Ou seja, o módulo da raiz de AN menos raiz de A vezes o módulo da raiz de AN mais raiz de A dividido por raiz de AN mais raiz de A, de modo que isso não altere a nossa igualdade. Simplificando o meu numerador, a gente tem que isso é o módulo de AN menos A dividido pelo módulo de raiz de AN mais raiz de A. Isso a gente está chamando de 1. Agora, eu vou trabalhar com essa expressão que está no meu denominador. Vou tentar chegar a alguma outra expressão que facilite a resolução do nosso problema. Agora, o módulo da raiz de AN mais raiz de A é maior ou igual que a raiz de A. Por quê? Porque o raiz de AN é maior ou igual a zero para todo n. Então, a gente consegue mostrar que o lado esquerdo é maior ou igual que o raiz de A. Bom, invertendo essa desigualdade, dividindo tudo por raiz de A e depois dividindo tudo pelo módulo de raiz de AN mais raiz de A, uma vez que essas raízes aí, tanto de AN como de A é positiva, eu posso retirar esse módulo, ficando com 1 sobre raiz de AN mais raiz de A menor ou igual que 1 sobre raiz de A. Isso eu estou chamando de 2. Substituindo 2 em 1, temos que o módulo da raiz de AN menos raiz de A é menor ou igual que o módulo de AN menos A dividido pela raiz de A. Agora, vamos fazer o seguinte. Dado o epsilon maior que zero, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que, para todo n maior ou igual que n0, implica que o módulo de AN menos A é menor do que epsilon vezes raiz de A. Logo, para n maior ou igual a n0, o módulo da raiz de AN menos raiz de A é menor ou igual que o módulo de AN menos A dividido por raiz de A, mas a gente viu que o módulo de AN menos A é menor do que epsilon vezes raiz de A. Então, epsilon vezes raiz de A dividido por raiz de A, isso é igual a epsilon. Ou seja, o limite da raiz de AN é igual a raiz de A quando n tende ao infinito. Bom, a gente fez essa demonstração para o caso em que A é maior que zero. Falta agora fazer o caso em que A é igual a zero. Então, se A é igual a zero, dado o epsilon maior que zero, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que a n é menor do que epsilon ao quadrado para todo n maior ou igual que n0. Bom, logo, a raiz de AN é menor do que a raiz de epsilon ao quadrado. Isso é igual ao módulo de epsilon. Como o epsilon é positivo, isso é igual a epsilon. O que significa que o limite da raiz de AN quando n tende ao infinito é igual a zero. Portanto, mostramos nesse exemplo que o limite da raiz de AN converge tanto no caso em que o A é maior do que zero, como o caso em que A é igual a zero.